Um bom dia a todos os irmãos, a todos os ouvintes, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos sobre a santa e gloriosa palavra de Deus nesta escola dominical. Vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a seguir. Vamos ler. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu ainda quero ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, onde diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Muito bem, que Deus acrescente suas bênçãos à sua palavra lida para os nossos corações. Preciosos, já há alguns cultos, alguns vídeos que tenho gravado acerca deste assunto. E esse assunto não se esgota. Mas por que estou fazendo isso? Eu não estou fazendo. O Espírito Santo do Senhor está fazendo em seu proveito para te ajudar, irmão, irmã, ouvinte. E claro, eu sou o primeiro a ser ajudado. O Espírito Santo me impulsiona para estas coisas. Muito bem. Estaremos falando sobre esse assunto de que há um grupo de pessoas que não vai morrer, ou seja, ficará vivo, permanecerá vivo sobre a face da terra para a vinda do Senhor. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo está na terra na forma do Espírito Santo, agindo no meio do seu povo e no seu povo. Mas antes de ser um povo ungido, Deus tem um homem ungido. Nos dias da primeira vinda do Filho do Homem, Deus veio através do Messias, de Emanuel, Jesus Cristo, o corpo, o tabernáculo terreno do Deus vivente. Não é um outro ser. Jesus Cristo não é a segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Jesus Cristo também não é um segundo ser à parte de Deus. O próprio Deus, sendo Espírito, não tem corpo, não tem substrato material. Então ele criou um corpo. E por ser um corpo criado, então esse corpo é intitulado pelo próprio Pai de filho. Então logo, se existe pai, tem que existir filho. Se existe filho, pressupõe a existência de pai. Mas quando você examina a paternidade do Senhor Jesus Cristo, do seu corpo de carne, você encontra que não é sangue de homem, nem sangue judeu, nem sangue grego, nem sangue humano, mas é o sangue de Deus. Por quê? Porque a hemoglobina, o sangue, vem do macho. E sabemos que Maria achou-se ter concebida do Espírito Santo. São Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Então, daquele de quem o filho é gerado, ou seja, aquele que gera o filho, esse é o pai daquela criança. E se o Espírito Santo gerou a célula de vida no ventre de Maria, então o sangue veio do Espírito Santo. Um espírito não tem sangue, mas ele é criador e ele criou a célula sanguínea, por conseguinte, criou o corpo. Por isso, Jesus é Emanuel, Deus conosco, não a segunda pessoa, não um segundo ente. Logo, Pai e Filho habitam o mesmo corpo. No Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Então, uma unidade de Pai e Filho. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre a finalização nos últimos dias, ante a última trombeta, quando um grupo de pessoas estará vivo sobre a face da terra. Não se preocupe se esse grupo... Será que esse grupo é o meu grupo, é o seu grupo, é o grupo A, B, C, X, Y? Não. É um grupo, mas na verdade Deus trata com indivíduos.
ele colhe um indivíduo aqui, outro ali, e esses indivíduos em toda a face da terra estão harmonizados com a palavra de Deus. E quando todos são recolhidos pelo Espírito Santo, é claro que isso forma um grupo. Houve até uma pergunta feita para o profeta, irmão Brana. Irmão Brana, a noiva que vai ser arrebatada tem que estar num determinado lugar físico, um lugar geográfico. Chegou até a falar, um lugar onde tem 1.500 milhas quadradas, e o profeta respondeu, não, você tem que estar na palavra, em Cristo. Haverá um grupo sim, mas quando for tomado, inclusive no momento da transformação de corpos, cada indivíduo que é transformado, ele é como se fosse deletado desta dimensão e aparece na outra dimensão. O sonho de Albert Einstein, sobre a lei da relatividade, ele pensou em pessoas sendo transportadas à velocidade da luz, mas isso ficou incompreensível para muitas pessoas. O que isso tem a ver com a Bíblia? Eu não quero relacionar aqui pontos científicos com as Sagradas Escrituras. Só estou mostrando que é um sonho humano, sim. Isso passou pela cabeça de Albert Einstein e passou e passa pela cabeça de muitos. Inclusive os alquimistas, no tempo da alquimia, o investimento mais sério deles e de quem patrocinava os alquimistas era produzir o elixir da longa vida, que daria vida longa, não só vida longa, mas podemos dizer vida eterna, ou seja, as pessoas não faleceriam, não viriam a morrer. Eles não conseguiram e nem vão conseguir nunca, porque o código, a senha da vida, só Deus detém. Mas estou falando aqui agora de algo real que eu li em 1 Coríntios 15, versos 50 e 51, também em 1 Tessalonicenses 4, verso 15, que há um grupo de pessoas que não verá a morte. Mas a Bíblia não diz que ao ser humano está determinado morrer uma vez? Sim, mas Deus tem também esta regra. Deus é o general pode dar uma ordem, se ele quiser mudar a ordem, ele pode mudar, e ele pode fazer como ele quer. E então, o nosso Deus determinou que um grupo de pessoas estará vivo sobre a face da terra. E eu creio exatamente ser um desses indivíduos que ficará vivo para a vinda do Senhor. Para isso tem que ver o Senhor agindo no nosso meio hoje, reconhecendo o dia e a sua mensagem, que Deus enviou um profeta. E esse profeta não é só para fazer volume, para gravar cultos e influenciar pessoas para fins diversos, não. É o Senhor Jesus Cristo descendo através de carne humana, como fez nos dias de Abraão, lá nos carvalhais de Manre. E assim Deus desceu, se apresentou num corpo de carne e falou o seu recado. E sabemos que Abraão e Sara se prepararam porque o próximo passo foi sua transformação de corpos, até mesmo antes que o Isaac, o filho prometido, viesse a eles. E agora também, Jesus Cristo, na forma do nosso Isaac prometido, está vindo. Estamos aqui aguardando a sua vinda, a sua chegada. Mas a sua vinda é precedida de Deus através de um profeta, o Filho do Homem, manifestando-se em carne humana na face da terra. O Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestando em carne humana. E aí então isso prepara a noiva, o eleito espera por estas coisas. Vamos então... Eu quero ler mais um pouco nas Sagradas Escrituras, estarei trazendo umas poucas citações do profeta sobre este assunto, e assim nós então vamos encaminhar para o encerramento daqui a alguns minutos. Bem, aqui diz assim, 1 Coríntios 15 ainda, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Eu não vejo a hora desse momento, a morte sendo tragada. Claro que ela já foi tragada na cruz do Calvário. Ali Satanás pensa que armou uma armadilha e apanhou Jesus. Muito pelo contrário,
A armadilha foi armada para Satanás e ele foi apanhado numa armadilha. Ele pensou que matou Deus. Depois, no terceiro dia, eis que Jesus aparece ressuscitado. E Satanás, desde então, ele tem medo de Jesus, ele corre de Jesus, ele se afugenta quando Jesus se aproxima. Então, vemos também na experiência de Moisés diante de Janes e Jambres, aqueles falsos, aqueles personificadores, quando as varas de Janes e Jambres foram transformadas em serpentes, mas a vara de Moisés foi transformada em serpente e tragou, engoliu as varas de Janes e Jambres e não as devolveu. E quando Moisés tomou aquela vara, aquela em forma de serpente pela cauda e a ergueu, ela voltou a ser a vara de Moisés novamente, e Moisés a utilizou durante o seu trajeto ministerial, e Janes e Jambres entraram em desatino, em desespero, porque ficaram sem os seus respectivos ministérios, seus respectivos dons. Hoje a mesma coisa, há uma ala, uma população de pregadores especialmente, mas de ditos crentes também, entrando em desespero, porque esse momento está chegando, quando estas coisas, esses eventos profetizados têm necessariamente que acontecer. E eu estou aqui com esta missão que Deus tem me incumbido de ser parte desse assunto e transmitir aos meus co-cidadãos, aos meus companheiros de jornada para este fato, atentarem para este fato. Não é o grupo que começa, mas o grupo que termina. Não se preocupe. Quando alguém fica chamando o outro de ismo, aquele grupo é ismo, não vá com eles, não se preocupe. Não é desta forma. São indivíduos. E Deus está tratando com esses indivíduos e posicionando-os para a posição de rapto. Portanto, o profeta disse no sermão, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, cura divina. Primeira puxada, cura divina. Então, se não temos fé para a cura divina, como teremos fé para o arrebatamento? Estou comentando. Então, ali no parágrafo mencionado, o profeta fala, cura divina é a terceira puxada. Profecias, segunda puxada. Mas há uma terceira puxada, a abertura da palavra, que é na ocasião em que Jesus desata e abre os 7 selos e os mostra, os decodifica para a sua igreja. Entrega isso revelado via profeta. A interface ou a interface que Deus usa para entregar isto à igreja é por meio de um profeta. Você pode aceitar ou pode duvidar, pode rejeitar. Qualquer das atitudes que você tomar não invalida a palavra de Deus. Muito bem, eu quero ler aqui algumas citações do profeta. Primeiramente, eu vou tomar aqui na mensagem Como Poderei Vencer. Como Poderei Vencer? Parágrafo 86, o profeta vai falar aqui alguma coisa que vai nos ajudar muito. Não importa o que o Datã levantou. Datã, ou melhor, levantou, e o mesmo fez Coré. E eles tentaram dizer, este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto deles? Depois de Deus ter totalmente vindicado o homem, eles disseram, nós simplesmente começaremos um grupo de pessoas, nós faremos isto, aquilo outro, e faremos as nossas organizações, nós faremos. E eles morreram e pereceram, mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, e eles foram não aquele que começa, aquele que termina. Muitos os que começaram a competição, mas há um que termina. São muitas as igrejas que começam, muitos grupos de pessoas. Haverá um grupo que terminará. Estes são os vencedores. Parágrafo 86, mensagem Como Poderei Vencer. Muito bem. Então, creio ser parte desse grupo que termina. Mais uma vez eu reitero aqui. Não comece a pensar, é o grupo da cidade tal, é o grupo fulano de tal, do pastor X, do pastor Y. Não, não é desta forma. Mas é os indivíduos que estão na palavra de Deus,
estão sendo vestidos, revestidos da incorruptibilidade. A palavra de Deus é a única incorrupta, incorruptível. Então esta é a vestimenta da noiva do Senhor. Eu quero ler uma citação na mensagem Adoção, parágrafo 2. Ela foi pregada em 18 de maio de 1960. Não parágrafo 2, é parágrafo 71, melhor dizendo. Pois eu vos digo isto, 2 Tessalonicenses capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, um ou outro, aqui diz na mensagem. Só fazendo aqui a correção, o aporte. Isso se refere a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Mas eu estou lendo como está grafado aqui, tá? Eu vos digo, irmãos, não quero que ignoreis a respeito dos que estão dormindo, para que você não sofra, mesmo como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, assim também os que dormem em Cristo, Deus os trará consigo. Pois nós vos dizemos pelos mandamentos do Senhor, que nós que estamos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, não devemos impedir, a melhor palavra, impedir os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes corpos celestes descem e se vestem de corpos terrestres glorificados, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, e seremos raptados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Muito bem, então os corpos celestes descem e se vestem dos corpos terrestres glorificados, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então esses corpos terrenos são transformados, e após serem transformados, o nosso corpo é glorioso, tal como o corpo de Jesus pós-ressurreição. Jesus, após estar ressuscitado, teve um corpo que atravessou paredes. E eu mencionei no início aqui sobre Albert Einstein, quando ele pensou em corpos físicos mesmos, mas em altíssima velocidade, como na velocidade da luz. Eles até passariam um pelo outro, cruzariam um por cima do outro, que na verdade seria por dentro um do outro. Então, como isso aconteceria? Então, aquele homem, algo passou, lampejou na sua mente, e ele falou estas coisas. Mas aqui a Bíblia mostra a possibilidade disso. Jesus atravessou paredes, o seu corpo ressuscitado, o nosso também será assim. E seremos então revestidos da incorruptibilidade. Eu ainda quero trazer aqui na mensagem Quem é esse Melquisedeque, pregado em 21 de fevereiro de 1965, o profeta fala aqui no parágrafo 109, ele vai falar assim: a teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. Então isso é propriamente o rapto, ser raptado, ser arrebatado. Claro que eu li somente essa parte aqui nesse parágrafo, eu preciso ler outras citações. Eu vou tomar parágrafo 21. Deixa eu ver aqui. Parágrafo 21 e 22. Não é parágrafo 21 e 22. É uma citação, né? Citação. Parágrafo 516, a seguir, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado em 28 de julho de 1963 pelo profeta William Marion Branham. O profeta diz aqui assim: então o corpo noiva, veja, corpo tracinho noiva, corpo noiva, é uma palavra composta, deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa! E parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra, e uma parte de seu tríplice mistério.
Assim como a cabeça foi tirada da tumba, no caso Cristo, né? A cabeça, Cristo, foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque ele é a cabeça, e a cabeça é revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra, ó que coisa. Muito bem, já estarei lendo a última citação. Você pensa assim, mas a Bíblia diz que todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Esse todos não é a massa humana em geral, não é todo mundo que está no planeta Terra, não é toda a humanidade, mas são os transformáveis, os arrebatáveis, os raptáveis, porque nem todos serão redimidos. Jesus veio para redimir o que é seu. Então, há corpos que permanecerão aqui. A Bíblia diz que os outros mortos não ressuscitaram até que se passassem os 1000 anos. Aí sim haverá uma segunda ressurreição. Mas a Bíblia mesma diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, estou falando aqui da primeira ressurreição, essa que precede o arrebatamento da noiva. Agora, na ressurreição geral, é claro, aparecerão todos, bons e maus, e serão submetidos a um julgamento. É assunto para um outro culto, né? Para um outro vídeo também. Eu quero ler aqui a última citação. Parágrafo 152, a seguir, na mensagem O Rapto, pregada em 4 de dezembro de 1965, onde diz assim: agora, a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição, que é o mesmo que voz de arcanjo, né? É a mesma voz que encontramos em João 11, 38 até o verso 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos. Veja que a ressurreição é antecedida por um período de preparação da noiva, para subir todos juntos. Agora observe, são 3 coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Repito, um alarido, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta, o que na festa das trombetas sempre era chamado as pessoas para a festa. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. Vê você? A primeira coisa que sai é sua mensagem, chamando a noiva. Logo, é a ressurreição da noiva que dorme, a que tem morrido nas outras eras. E todos se juntarão com a trombeta na festa nos céus. Isso é o que sucede, amigo. Então, que Deus abençoe. Essa citação lida também. Você pode estar perguntando, por que o pastor não lê somente na Bíblia e prega? Lembra que nos dias de Moisés, Deus foi o legislador através de Moisés, e mesmo quando Deus tirou Moisés de cena, porque já havia cumprido a sua parte, o seu ministério terreno, Deus introduziu Josué para continuar, e requereu de Josué que não se apartasse nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecesse no centro do que Moisés ensinou. Porque não foi Moisés, foi Deus através de Moisés. E nesses últimos dias, nós lembramos de uma palavra na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo tem uma tendência natural de ser desalinhado, de tender para a direita ou para a esquerda e não permanecer no centro da palavra. Sabendo disso, Deus conhece o ser humano e Deus envia então profetas para trazer o fiel da balança. O fiel da balança não é o profeta, é Cristo. Então, Deus chama a atenção do seu povo, não dos rebeldes. Os rebeldes já são rebeldes mesmo e irão de mal a pior e assim sucessivamente. Até
existe uma citação bíblica que diz que de nada lhes aproveitou a palavra da pregação, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, ainda que o pregador é verdadeiro, pregou a palavra, a verdade, mas não houve uma mistura da palavra, da pregação com a fé naqueles que estavam ouvindo. Jesus também certa vez pronunciou que a minha palavra não entra em vós. Você já tentou encharcar as penas de um pato? Quando eu era criança eu fiz isso no sítio. Peguei e joguei bastante água no pato pensando que eu ia encharcá-lo de água. Mas ele tem um modo de fechar ali as penas e ele se protege contra aquele jato de água. Assim também há pessoas que fecham o coração, fecham a sua madre espiritual e não recebem a palavra. Não estou preocupado com esses, porque não sou eu quem vou fazer com que recebam. Mas estou falando exatamente para pessoas sensíveis à palavra de Deus e que abrem-se perante a palavra de Deus e recebem esta palavra. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me seguem. Também que ao estranho elas não seguirão. Muito bem, estou encerrando por aqui e muito poderia ainda ser dito, mas não é pelo muito falar. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, prezado irmão, prezada irmã, nossos preciosos. Aqui, eu estou falando aqui da cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia, aqui na região norte, né? Por sinal, região amazônica. E sei que este vídeo está ao alcance de muitas pessoas no idioma da língua portuguesa e até outras línguas também. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs, comunidades de cristãos em outras partes do mundo que congratulamos com o mesmo espírito e estamos nessa mesma expectativa. Então, aos nossos irmãos aí nas chácaras, nos sítios, nas linhas rurais aí, também nas cidades, né, nos locais urbanos, que Deus vos abençoe a todos. Fazendas, né, temos ali o irmão Elias ali na fazenda, eu me lembrei agora, né, temos, se eu for citar nomes, eu vou ser injusto, porque eu não vou conseguir citar todos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.